Brasileiro, Prontuário da Razão Degenerada, que estreou na Casa Preta, um espetáculo que problematizava o manicômio a partir de uma perspectiva negra, racializada, afrocentrada. O Holocausto Brasileiro é um livro escrito por Daniel Arbex, né, sobre o manicômio, o hospital psiquiátrico, né, mas não é hospital psiquiátrico, é manicômio para a gente, né, do manicômio de Barbacena, chamado, e olha só, de Colônia, certo? Então, assim, Diego analisou as fotos do livro de Daniel Arbex e reparou que a maioria das pessoas que estavam ali internadas era a população negra, era a população racializada. E a partir disso, o espetáculo se dá como uma crítica a toda essa perspectiva dessa pseudociência que a gente já pontuou, né? Teoria da degenerescência, com os psiquiatras aí, dessa vertente da sociedade eugenista, tais como Lombroso, Nina Rodrigues, Belford Roxo, Franco da Rocha, que, é, que tinham, eles dissertavam sobre como a população negra era inferior, né? E existe por exemplo, o manicômio dirigido por Franco da Rocha, existem violências imensas sofridas, até para você entrar. Eram jatos e jatos de água, né? Para purificar, para higienizar. Então, esse processo de higienização, de eugenia, de gentrificação, está tudo lá, né? Todo esse processo que desemboca nesse processo contemporâneo de gentrificação. Então, o Holocausto traz essa perspectiva muito fundamentada, né, a partir também dessa continuidade, como a guerra às drogas, como o encarceramento em massa, como tudo isso, e como isso, de fato, afeta a população negra e racializada. Existem pesquisas que foram feitas para que a gente adentrasse nesse campo, né, como, por exemplo, Holocausto ou Navio Negreiro, que é um texto de Raquel Gouveia Passos. Quem quiser acessar aí pode acessar, tem disponível no Google. E esse texto trata da questão, né? Por que Holocausto se a maioria da população era negra e se existem muito mais resquícios do colonialismo, né? Do próprio navio negreiro, do que do Holocausto. Então, ela traz essa perspectiva, Raquel Gouveia Passos, nesse artigo chamado Holocausto ou Navio Negreiro. E outros textos também dissertam sobre que a tendência é muito maior de possuir transtornos mentais em pessoas não brancas. Para vocês verem como esse sistema se intersecciona com as opressões, racismo, né, gênero e sexualidade, principalmente raça nesse caso, para fomentar esse aprisionamento da população negra em manicômios, né? Então, a tendência de maior número de transtornos mentais se dá em pessoas não brancas. Isso serve para a gente refletir muito sobre essa sociedade, né? Sobre essa sociedade de uma perspectiva histórica e de uma perspectiva contemporânea também. Se você pegar os dados, a maior população que tem depressão são os homens negros. Eu indico aqui para vocês, existe um Instagram chamado Saúde Mental da População Negra. Acessem esse Instagram, tem uma psicóloga negra maravilhosa chamada Jeane Tavares, que trata justamente dessas questões envolvendo a população negra. Ela sempre está fazendo lives interessantíssimas. E é isso aí, vamos lá. Mestra Yuri já falou sobre o Holocausto Brasileiro. A gente já vinha discutindo quando caiu a live sobre esses diversos artistas que no campo utilizaram o campo da arte como um campo para o debate sobre a loucura. E aí, voltando lá para a primeira citação que eu fiz, que é Artaud, um teatrólogo, cineasta vanguardista, aí eu gostaria de ler uma carta, só um trecho, né, de uma carta que ele escreveu para
os doutores e os gerentes, diretores da clínica psiquiátrica, hospício, manicômio que ele estava internado. Antes de ler, só um detalhe. Quando eu fiz o panorama histórico, eu esqueci de dizer qual foi o fator determinante para a construção da moral cristã. Enquanto nos cultos de caboclos, a figura do caboclo é uma divindade que permeia vários tipos de correntes religiosas, né? Espiritismo, Vale do Amanhecer, Candomblé de Caboclo, se misturou a diversos tipos de culto que a gente denomina como afro-brasileiro. Eu não gosto de utilizar a expressão afro-brasileira, eu prefiro afro-ameríndia, porque em toda e qualquer expressão afro-brasileira existem sim contribuições indígenas e a gente invisibiliza. Então, para mim, afro-ameríndia para essas divindades, o que permite elas saírem do plano humano para um plano divino é o processo de encantamento. E o processo de encantamento ele só se dá quando o ser humano em terra ele viveu sem a consciência de culpa. Quando os portugueses invadem o Brasil e instalam a moral cristã, o primeiro parâmetro é a assimilação da consciência de culpa. Então, a moral cristã, ela é a base, o pilar base dela é a construção da consciência de culpa, a ciência dos pecados, e a gente sabe muito bem quem estabeleceu os parâmetros para a construção de um pecado. E aí, com base nessa visão que vai de encontro à construção de uma sociedade diversa, eu vou ler aqui essa carta que Arthur escreveu para os doutores e diretores do hospício. As leis e os costumes vos concedem o direito de medir o espírito. Essa jurisdição soberana e temível é exercida com vossa razão. Deixai-nos rir. A credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos governantes adorna a psiquiatria de não sei lá que luzes sobrenaturais. O processo da vossa profissão já recebeu seu veredito. Não pretendemos discutir aqui o valor da vossa ciência, nem da vossa ciência, nem a duvidosa existência de doenças mentais. Encarceramento. Sabe-se que os hospícios, longe de serem asilos, são pavorosos cárceres, onde os detentos fornecem uma mão de obra gratuita e cômoda, onde os suplícios são a regra. E isso é tolerado pelos senhores. O hospício dos alienados, sob o manto da ciência e da justiça, é comparável à caserna, à prisão, à masmorra. Palavras de Arthur sobre o processo manicomial na França. Deixa eu só, para não deixar falhar aqui, que eu anotei aqui em algum canto, entre 1896 e 1948. Como a gente chegou a um recorte, né, sobre essa perspectiva do processo histórico da loucura e da psiquiatria como resultado de um processo de construção de um racismo estrutural, eu gostaria de cantar uma música que eu acho que fala muito, porque teve uma pergunta aqui, e aí já invadindo sobre essas perguntas, né, que foi o Brasil... Deixa eu só voltar aqui. O Brasil deixou sua diversidade se perder pelo processo de colonização. Aí é que está a questão. É como a minha mestra falou sobre a mídia, né, como principal ferramenta de difusão de diversos debates. Muitas vezes os debates invisibilizados pelas mídias diversas, principalmente as de massa,
elas não dão espaço para esse debate, mas isso não significa que esses debates e essas resistências e essa diversidade ela não exista. Então, hoje em dia a gente conta com diversos aldeamentos espalhados em florestas brasileiras, a gente conta com diversos terreiros de candomblé que são verdadeiros redutos de salvaguarda da memória do negro e do indígena no Brasil. A gente conta com diversos epicentros de pensamento sobre diversidade de gênero e sexualidade, também com uma liberdade e um conhecimento mais profundo sobre a luta antimanicomial, como o Metamorfose, como os Incênicos, né? Que é um grupo de teatro aqui em Salvador, no qual já passou diversas pessoas. Eu tenho parentes que já passou, que utilizavam os serviços do CAPES, e acabaram ingressando nessa companhia de teatro amador que para mim tem um empenho profissional muito profissional artístico, muito bem acabado. Então é uma companhia já que tem quantos anos, minha mestra? Não sei. Mas já tem um tempinho, né? Já tem, acho que 10 anos. Acho que 10 anos. Mas muita gente já assistiu, muita gente já fez parte, já fizeram diversas obras, estão em atividade. É um grupo artístico de Salvador que a cidade precisa validar, que o meio artístico precisa validar. Eles desenvolvem um trabalho, os Incênicos, eles são incríveis. Salve Mestra Ledinha, na pessoa dela eu saúdo toda a história dos Incênicos. É sim. E aí, para falar um pouquinho dessa diversidade que ainda permeia o Brasil e que foi base para a construção do encarceramento em massa em hospícios e manicômios, eu vou cantar uma música que faz parte do primeiro EP que a gente lançou no ano passado, em dezembro. Quem quiser, só procurar o canal no YouTube Aldeia Coletivo, ou seguir o Instagram lá, Caboclo de Cobre. A gente lançou um álbum em dezembro do ano passado e um álbum esse ano que fala sobre o adoecimento, sobre a opressão, sobre o racismo estrutural, sobre o racismo institucional, religioso, ambiental. Todas as composições elas vão por esse viés, ou se não, por uma expressão de diversidade da formação do povo brasileiro e principalmente do encontro do negro com o índio em estado de resistência. E aí, só para responder, a diversidade do Brasil ela não se perdeu, ela está aí, a gente precisa se informar, a gente precisa procurar, a gente precisa curtir e seguir os artistas que estão propondo esses debates, para que a arte seja cada vez mais um campo para a difusão do debate da diversidade, da loucura e de todas essas questões que dizem respeito à construção de um novo pensamento mais livre. E aí, em respeito a todos esses movimentos, eu vou cantar a música Nação, que é de um irmão chamado Valente Silva. Vindos de Angola, Quetu e Dalmé, em que cisboducis orixás com muito axé, cruzaram o Atlântico, trazendo proteção a seus filhos que vinham acorrentados no porão. Amontoados, humilhados em navios negreiros, foram bem recebidos em solo brasileiro pelos donos da terra. Filhos de Tupã, quilombos de sincretismos, uma dor muito irmã. E para aplacar o ódio, o banzo sofrimento, foi que Zambi mandou os espíritos pés de vento, de sábios, corajosos, vitoriosos, ancestrais, forças da natureza, energias fundamentais. E o culto aos orixás, o Brasil viu ressurgir. Caboclo e preto velho, lado a lado, com Oxóssi, cantando, dançando, batendo na palma da mão. Fomos e somos resistência para construir essa nação. Então, salve. Gratidão a Valente, que essa música é dele. Paralelo a isso, eu faço um texto que fala justamente sobre essa composição da moral como um parâmetro estabelecido, padronizado, que todos devem seguir, que é: a Igreja Católica e seus derivados são de origem europeia. Portanto, eles deveriam se privar a narrar somente suas histórias. Pode deixar que as nossas
A gente conta. A minha mãe Rosa de Oiá dizia: Exu não é demônio, Exu é rei. Vai estudar um pouco de história, menino. E eu tô falando de história africana. Eu sei que é difícil de encontrar. Por isso eu peço encarecidamente a cada um de vocês, por favor, parem de nos demonizar. Pois para o negro africano e o índio brasileiro, a única coisa que existe entre a humanidade e a divindade é o puro e simples estado de liberdade. Favor pegar os seus demônios e guardar dentro dos bolsos de vocês, porque se continuarem nessa terra confundindo história africana com história europeia, sinto muito, já passou da hora. Nós decapitaremos o seu capeta. E a construção do capeta, o mote para a constituição dos pecados, e os pecados são os motes para os primeiros encarceramentos em massa em hospícios, manicômios, baseado na moral cristã. Aí minha mestra vai vir para cá, eu vou ler as perguntas e a gente vai tentando responder as perguntas que tiveram até agora, ok? Gratidão a todos, todas que estiveram aqui presentes. Gratidão ao mestre de Libras, que está fortalecendo e se empenhando aí no ofício dele e com a compreensão certo? Então, vamos lá. Vou aqui pegar umas perguntas que foram selecionadas e me foram enviadas pelas coordenadoras dos pontos diversos. E aí a gente vai dialogando um pouquinho mais, ok? Gratidão. Lembrando que o tema de hoje é cultura e diversidade. A arte como um campo para o debate sobre a loucura. Vamos lá agora. Deixa eu só voltar para cima, porque tem algumas perguntas, Yuri, minha mestra, que eu acho que seria incrível você responder. Certo. Aqui foi uma mensagem, né, que eu acho válido e isso é muito bom, porque quando a gente fala de diversidade, tem uma coisa que eu aprendi com um mestre também meu, que é Lázaro Ramos, que é construção de referencial simbólico. Construção de referencial simbólico é assumir enquanto um condutor de pensamento, ou um disparador de sentimentos ou de entendimentos mesmo, pessoas iguais a nós. Então, em diversos âmbitos, Yuri, não só para mim, é um referencial simbólico para o pensamento de mundo que eu tenho, seguir, compactuar, escutar e amadurecer sobre as perspectivas que ela propõe é muito importante para o meu entendimento de mundo. A gente precisa assumir outros referenciais simbólicos, porque tem muita gente, muito artista, muito pensador propondo pensamentos extremamente tecnológicos. Eu gosto de usar a palavra tecnologia no desenvolvimento do pensamento, que é a construção de uma sociedade mais igualitária, libertária, gentil e livre mesmo. Então, aí teve uma pessoa aqui que fez um elogio e um agradecimento. Yuri, sua fala é libertadora para nós, jovens que vivemos a loucura na idade onde os padrões são muito fortes, né? E a cobrança dos padrões, né? Do atendimento dos padrões é o disparador desses adoecimentos, né? Aí uma pergunta: o CAPES significa uma evolução? Bom, eu acho que o CAPES é um avanço, né? O CAPES é um grande avanço, porque o CAPES ele rompe com essa lógica manicomial e ele dá assistência tanto psiquiátrica como assistência psicológica para pessoas portadoras de transtornos mentais e tanto artística também, porque tem muitos CAPES que já trabalham com a terapia ocupacional. Isso é muito bom. É óbvio que a gente precisa fortalecer o CAPES. O CAPES significa, sim, um avanço contra a lógica manicomial, certo? Contra a prisão, a tortura e a violência desse encarceramento, como bem coloca Arthur, e para vocês verem as semelhanças
do que Arthur coloca com o manicômio de Barbacena, com o processo manicomial brasileiro. Ou seja, esse processo, né, de adoecimento psíquico, essa colonização da loucura, a gente pode falar sobre esses termos, de colonização da loucura, foi também importada desses dispositivos disciplinares, como Arthur coloca, né, caserna, cárcere, quartel, todos esses dispositivos disciplinares foram incorporados à sociedade brasileira e eles compõem uma lógica de fundamento dessa sociedade que vem dessa colonização, né? Que vem desses modos coloniais de se conceber a vida, a propriedade, o território, as posses, o acúmulo e tudo isso. Então, assim, o CAPS, sim, é um avanço. O CAPS é um avanço e precisa que a gente fortaleça o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, para que as infraestruturas dos CAPS sejam melhoradas, sejam aprimoradas, para que nós tenhamos muito mais arte dentro do CAPS. A gente está falando de arte, a gente precisa de arte. A gente precisa de teatro, a gente precisa de dança, a gente precisa de performance, a gente precisa de, por essa veia artística, ser estimulada essa liberdade, essa expressão que é tão fundamentais para nós, portadores de transtornos mentais, né? Nós sabemos que a expressão é o processo de cura até para o processo psicológico e psicanalítico, né? Se dá através da fala, da expressão. E essa expressão, ela não é só verbal, né? Como eu já coloquei. Essa expressão pode ser não verbal, pode ser uma dança, a produção enfim, de um teatro mudo, pode ser, enfim, a produção de uma performance visual. Então, a arte precisa ser muito mais estimulada dentro desses espaços, além de as verbas serem destinadas para o melhoramento, para o aprimoramento desses espaços, para que a gente tenha espaços amplos nos CAPs, né? Espaços que dê para as pessoas fazerem terapias alternativas também. Isso é muito importante. Tem frases maravilhosas no espetáculo que Luizinho faz, que é Canzoar nossa casa, né? Canzoar nossa casa, que ele vai trazendo diversas possibilidades de substituição dos remédios por processos naturais. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, essas terapias, que são chamadas terapias holísticas, muitas, como acupuntura, como massagem, como yoga, como pilates, como o próprio entendimento ancestral das folhas da natureza, né, que serve, por exemplo, como substituição de um Rivotril, que serve, por exemplo, como substituição de um remédio que é, enfim, mas é óbvio que existem casos em que o remédio é importante, né? Leide entrou aqui. Leide, maravilhosa. Te amo! Viva Nise da Silveira, isso mesmo, Leidinha. Nise da Silveira foi quem revolucionou a psiquiatria, implantando a arte como terapia ocupacional, né? Então é muito importante a gente celebrar, pesquisar e ver esse nome, Nise da Silveira. Tem documentários sobre Nise da Silveira, tem o Museu de Imagens do Inconsciente. Amo vocês, gratidão. A gente também te ama, Leide. Tem o Museu de Imagens do Inconsciente, promovido por Nise da Silveira, com essa terapia ocupacional que ela promovia no Engenho de Dentro. E também tem o Nise, O Coração da Loucura, que é um filme. Quem interpreta a Nise no filme é Glória Pires. Vocês podem acessar esse filme também, acho que está disponível na Netflix. Certo? Então a gente fortalecer a arte dentro dos CAPs é super importante. Assim como todas essas terapias, né, holísticas, né, naturais, ancestrais, que são tão importantes para que a gente tenha uma outra dimensão, uma outra perspectiva, não só dessa hipermedicalização. Que a gente sabe que existe um processo medicamentoso, né, dos medicamentos, que ele é uma indústria, né? E é uma indústria que muito lucra no mundo. A indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais lucram, né, nesse planeta. Então existe uma ligação imensa entre a psiquiatria e
e a indústria farmacêutica. Não estou aqui dizendo que temos que ter esse cuidado, porque eu não estou dizendo que alguns casos não precisem. Muitos casos precisam do remédio psiquiátrico, mas é óbvio que essas substituições, que essas ampliações de horizontes e perspectivas são muito bem-vindas, certo? Então, a gente se voltar para isso é super importante. Só pegando esse gancho, porque tem um show chamado Pindorama, antes de chamar Brasil, que a gente faz em escolas, né? E aí eu sempre digo, e aí já ouvi isso, acreditem. Rapaz, vão dizer que você é louco. Eu gosto, se disser que é louco, eu gosto, então tá massa. Eu vou continuar dizendo que mais de 60, 70% de toda a indústria farmacêutica é baseada em princípios naturais de plantas, principalmente ameríndias. E tudo que a gente conhece de convencional, vem de pirona é uma planta, insulina é uma planta, saca? A gente fica comprando como remédio na farmácia. E se a gente for parar para pensar que toda a Mata Atlântica ela é 30% frutífera e 70% ornamental, e boa parte dessas plantas ornamentais, ou as suas cascas ou as suas folhas, são curativas. E aí a gente pensa na infinitude que tem de quantidade de espécies para a gente pensar que 70% dessa floresta, na verdade, não é só uma floresta, é uma farmácia a céu aberto. Então, a gente tem que pesquisar isso. E minha irmã, gratidão. Porque, afinal de contas, esse louro a gente dá para os ameríndios. Porque a floresta atlântica, ela foi orquestrada, ela foi plantada. E é o que dá base hoje para a permacultura, né? Principalmente dentro dos assentamentos sem terras. É uma filosofia, um pensamento indígena. Quanto mais plantas ornamentais, mais pólen. Quanto mais pólen, mais as frutíferas vão render o ano inteiro. Então, não falta alimento. Então, isso é um pensamento indígena. Os caras eram bem tecnológicos. E aí, respondendo uma pergunta, alguém perguntou, podemos decolonizar o Brasil? Antes de responder, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Existe uma palavra que é muito utilizada, principalmente por algumas pessoas que estão num princípio de militância, que é a descolonização. Descolonizar o corpo, descolonizar a política, descolonizar, e aí de forma particular, lógico que cada um tem sua interpretação, descolonizar é como se eu pegasse a mão, arrancasse um órgão seu e deixasse a ferida exposta e aberta. Como eu acho que esse fator de alteração de consciência e de modus operandi, ela começa no território do corpo e da ética, deixar uma cicatriz deve ser algo muito doloroso. Então, gratidão pela palavra aqui, a pessoa que falou, decolonizar o Brasil. Podemos decolonizar o Brasil? Podemos, ele está em processo de decolonização e por isso estão acontecendo essas retomadas de recolonização do Brasil, e isso não é à toa, é um processo de operação e opressão sobre uma retomada da decolonização que está acontecendo no ambiente das artes, no ambiente da militância. E decolonizar é trespassar, é atravessar, é com mais leveza, porque senão, se a gente deixa uma ferida exposta, a gente vai estar sempre de cara fechada. E o que mais incomoda o opressor é o sorriso, é o bem-estar, é saber que passamos pelo que passamos, mas somos vencedores. Nossos representantes estão vivos, nós estamos vivos e as nossas ideias estão vivas. Somos ideia. A mente é o fator disparador de tudo que a gente crê, acredita e quer. Então, acho que é possível decolonizar o Brasil, mas aí tem um detalhe. A palavra decolonização, ela está ligada à ética. Então, se ela está ligada à ética, ela está ligada à individualidade. E aí é a nossa grande questão. A decolonização, ela começa do indivíduo. Então, para decolonizar um território geográfico, primeiro a gente precisa decolonizar o território ético e físico do nosso corpo. É como a gente se relaciona com as pessoas, com as crianças, com as mulheres, com as plantas, com tudo o que está e toda a diversidade que está no nosso entorno.
Então é possível decolonizar o Brasil sim, comece por você que é possível. Aqui são duas pessoas que estão tentando aqui se decolonizar. Sempre. A gente está em processo de desconstrução constante, né? E só essa questão do descolonizar que o Luizinho trouxe, o descolonizar é impossível, né? Porque não existe como a gente voltar no tempo e fazer com que esse processo não exista mais, né? Seria até maravilhoso se a gente pudesse voltar no tempo e fazer com que a colonização não existisse, né? Então, descolonizar está dentro de uma perspectiva que nega que existe a colonização, né? Porque a colonização existe e o decolonial é justamente, como o Luizinho falou, um fator singular, um fator ético, que de início começa com você, com as suas perspectivas, com os seus anseios, com os seus desejos, com o seu modo de ser, com a sua ética individual, com a sua experiência de vida, para partir para essas outras pessoas, né? Que não são outras, mas são semelhantes nossos. Entender que todo o ecossistema, né? Que as pessoas todas são nossas irmãs e irmãos, e aí trazendo a perspectiva indígena, são também parentes, né? Isso. E trazer essa perspectiva do decolonial é você trazer também essa perspectiva de outros sujeitos históricos nesse lugar de visibilidade e enunciação, né? É você não mais trazer a perspectiva colonial, branca, eurocêntrica, hoje norte-americana, né, com esse processo neocolonial, e a gente trazer esse sul global, esses outros sujeitos, né, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans, pessoas homossexuais, gays, toda essa perspectiva desses sujeitos que foram classificados como outros, o outro desse homem branco, hétero, cis, logo, ego, falocêntrico, capacitista, o outro desse padrão fundamentado nessas normas eurocêntricas extremamente aviltantes para a gente, extremamente violentas. Nós somos esses outros, né? Nós somos somatórios desses outros. Eu, como uma pessoa trans não binária, como uma pessoa portadora de transtornos mentais, como uma pessoa empobrecida, como uma pessoa que é mestiça, que tem herança, né, diaspórica, tem herança negra, né? Isso é um somatório, né? A interseccionalidade nos ensina que esses marcadores sociais de opressão se entrecruzam e formam como os outros nos veem, né? Como a sociedade nos marca, né? Como a sociedade estabelece, né, a nossa vivência. Então nós somos esse outro desse padrão, né, que é essencial para a manutenção desse sistema tal como está. E tudo que a gente quer, pontuando novamente a nossa fala, é liberdade, direito de escolha e direito de sermos quem somos e labutarmos por um outro formato de mundo, por outro modelo social, porque esse modelo, que tal como está posto, é extremamente falido, né? E é extremamente opressor e legitima diversas atrocidades. Então existe uma guinada desses novos sujeitos, né? Desses sujeitos decoloniais, desses sujeitos que foram historicamente massacrados por essa ordem hegemônica, por esse processo de hegemonia, de soberania, de dominação, e que hoje se colocam, né? Se colocam como agentes modificadores de sua realidade, né? A gente trabalha na perspectiva de que o singular, o subjetivo, também é político, né? Então, se você está sofrendo e você não está podendo expressar isso, porque você encontra barreiras exteriores para a sua expressão, tais como leis, ordens, normas sociais que são impostas, muitas vezes à revelia do seu consentimento, você precisa fortalecer essa expressão e sempre estar trabalhando nessa singularidade e abrindo para essa coletividade, porque o subjetivo também é coletivo e você abarca com a sua luta uma multiplicidade de pessoas que dialogam, né, que são interlocutores das suas mesmas questões.
Então, aqui fortalecendo sempre a expressão, que nos expressemos sempre, certo? Que essa expressão ela é super importante e ela não pode ser tolhida, proibida, velada, censurada, boicotada, nem nada desse tipo. Somos degenerados dentro de um sistema carcomido. A fala não me falta e a bala custa caro. Queima-se roça de maconha, mas o pó tá no avião do presidente. Isso fala de uma música do álbum que foi lançado agora em março, em plena pandemia, refletindo sobre esse adoecimento psíquico. E aí, só para continuar, teve uma pergunta, pediram para minha mestra explicar o que é eugenista, que foi uma palavra que ela utilizou algumas vezes. Aí então minha irmã... Então, gente, eugenia é um processo que é bastante complexo nessa sociedade, porque eugenia surge nos Estados Unidos e depois é incorporada ao nazismo, né? Hitler se utilizou da eugenia porque a eugenia ela é uma característica do gene, da raça pura, ligado a esse processo que entende a raça pura como a perpetuação dessas raças puras, né? A gente tem aí o nazismo com a raça pura ariana, mas a gente sabe que esse processo ele vem primeiramente dos Estados Unidos relativos a seus descendentes da Inglaterra. E depois o nazismo vai tratar da eugenia. E esse processo de eugenia ele se dá no Brasil, na sociedade eugenista, com esse processo de manter a raça branca como soberana e como e fazer com que o Brasil se embranquecesse ao longo do tempo, né? O Brasil sofreu com inúmeros processos de embranquecimento. Esse processo de genocídio da população indígena é um processo de embranquecimento também. Esse processo de genocídio ainda atual, tanto da população indígena como da população negra, é um processo de embranquecimento. Esse processo que se instaurou nas políticas pós-republicanas, na sociedade eugenista, que ela visava fazer com que de lá por diante o Brasil se tornasse branco, ou seja, que tanto o negro como o indígena fossem aniquilados do Brasil, porque só assim existiria a possibilidade do Brasil evoluir. Só que ainda bem que nossos ancestrais são fortíssimos e que isso não prevaleceu no Brasil. Mas a intenção deles era essa. Era perpetuar um processo de embranquecimento. Tanto que se a gente pega a imigração italiana no Brasil, os italianos chegaram aqui no processo de imigração com terra, né, com emprego, o que não foi dado, né, para as pessoas negras e indígenas no pós-abolição. Existiu esse processo de embranquecimento e isso envolve até a chegada dos imigrantes italianos no Brasil. Os imigrantes italianos eles chegam com o que a gente poderia chamar hoje de sua carteira de trabalho e sua terra muito bem posta aqui no Brasil. Desculpa só contribuir, que eu não estou interrompendo, que quando a Lei Áurea foi assinada, na própria lei que supõe uma liberdade do negro, do preto, ela embaixo, ela estabelece pelo Estado uma restituição pela mercadoria perdida. Como é que você liberta um humano e você diz que o cara que era dono dela depois tem que receber uma grana porque ela é uma mercadoria? Então, que lei de liberdade é essa que te liberta, mas te nomenclatura como mercadoria? Então, só para a gente questionar Princesa Isabel, questionar a história, construir outras histórias, e em se tratando de origem, já que apagaram, já que, como é o nome que é nome de faculdade, Rui Barbosa. Rui Barbosa queimou todos os documentos e ainda escreveu um livro de como queimou os documentos de registros de entradas dos negros africanos aqui.
E por causa disso, hoje a gente não tem direito a saber das nossas origens. No meu caso, existiam mais de 900 línguas e 1.300 etnias indígenas. Isso aqui era um continente indígena. E tudo isso foi apagado com muito sangue. Então, só essa contribuição. Não somos mercadoria, somos territórios em estado de resistência. Isso aí. E é justamente essa questão também, né? E para esse mês, né, mês de maio, eu indico para vocês outra referência, 14 de maio, de Lazo Matumbi, que fala justamente desse processo de você, que sempre foi visto, como o Luizinho está pontuando, a população racializada, a população negra e indígena sempre foi vista como mercadoria, como mão de obra, né, gratuita para esse país, né, e o braço desse país está na população negra e indígena, certo? Então, ouçam, escutem, né, 14 de maio, de Lazo Matumbi, que vai explicar justamente esse processo de como a negação dos direitos e a negação da cidadania da população negra no período pós-abolicionista e que ainda continua, né, é extremamente perverso e cruel e que essa suposta lei áurea, né, não serviu para muita coisa porque não indenizou quem precisava ser indenizado. Não reparou. E por isso que a gente ainda labuta até hoje por reparações históricas dos processos coloniais. Né? É uma luta por reparações históricas do processo colonial. A Suíça, se eu não me engano, já está trabalhando com reparações históricas. Ela não foi um país que teve população escravizada, mas ela está trabalhando com reparação e a Europa precisa se responsabilizar sobre isso. A Europa precisa reparar os danos causados, né, pela colonização brasileira e americana, né, das Américas. A gente agradece a participação de todo mundo que ficou aí ouvindo nosso falador e agradece muito, muito mesmo a Ponto Diversos e a Silba, né? Nosso mestre Silba, não é isso? Silba, nosso intérprete que pela diversidade se faz presente para que pessoas que tenham suas especificidades auditivas possam também participar, confluir, se integrar, se conectar e interagir. Gratidão, Silva. Figuras como você são muito importantes para poder a gente construir algo novo, escutando toda essa diversidade que cerca o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Às vezes a gente que se faz de desentendido e não enxerga, mas todas essas pessoas surdas, mudas, deficientes, com transtornos mentais, com suas especificidades, elas estão presentes no cotidiano. A gente que não quer enxergar. Então cabe a gente se desvelar para se encantar cada vez mais com essa diversidade que é o Brasil, que é a nossa comunidade mundial, para que a gente possa ter mais tolerância e mais respeito. E com base nisso a gente encontrar outros caminhos, principalmente para esses tratamentos e esse sistema de saúde que recepciona pessoas com transtornos mentais. Só um detalhe que historicamente lá quando eu estava falando eu esqueci, mestra, mas quando há abolição da escravidão indígena, os indígenas que não aceitam, houve um tratado, né? Para que eles tivessem alma, eles tinham que se converter ao catolicismo. E como para os que não aceitavam esse tipo de fé, restou a rua, a falta de emprego, principalmente nas metrópoles que já estavam sendo construídas pelo Brasil, não só nos aldeamentos. E esses indígenas, eles ficaram à margem, depressivo, muitos se tornaram alcoólatras e até hoje esse fator que acontecia no século XVI acontece largamente. Não é à toa que Rio Grande do Sul, índio bêbado na calçada vai preso.
Então, o encarceramento também dessas pessoas que deveriam ser tratadas por instituições de saúde, de forma delicada e séria, contribuindo, reposicionando, recolocando e estabelecendo espaços de expressão. Expressar, como minha mestra falou. Se expressar, é isso que a gente quer. Colocar toda a nossa subjetividade para que a gente seja respeitado enquanto ser subjetivo. Sentimento, ideais, vontades, é subjetivo e individual. E é isso que falta muito no estabelecimento dos padrões para que a gente possa ter uma vida mais digna, mais igual, mais respeitosa, com menos olhares. Quando eu saio com cocá é uma coisa, quando eu tô com conta de candomblé, às vezes até entrar num prédio é difícil, assim, são diversos tipos de adoecimentos e opressões que a gente vai passando o dia inteiro e isso às vezes vai se somando a mortes diárias, é uma coisa que abafa muito. Então, para decolonizar, vamos começar por nós, não olhando essas pessoas de forma atravessada, contribuindo com os debates, seguindo artistas que estabeleçam esses debates, para que a gente possa tentar transformar alguma coisa. Eu acho que não teve mais pergunta, porque eu agora perguntei a coordenação do ponto de versos. A gente agradece a todos as manifestações escritas, todos os carinhos, todos os agradecimentos que tiveram. Vamos fortalecer o ponto de versos, divulgue, converse com as pessoas, não falem só sobre futebol e novela, procurem artistas alternativos, espaços de cultura alternativo. E já que para mim é importante individualmente fazer com que as pessoas entendam que índio, indígena, pode fazer o que quiser. Posso estar usando minha Havaiana, meu celular, posso estar usando meu short da Adidas, a minha construção étnica, ela está dentro da minha cabeça. E o adorno é só uma forma de vocês entenderem a forma que eu tenho de me expressar para o mundo. Então, só nesse sentido, para que o indígena brasileiro seja saudado com respeito e lembrado a todos que eles estão por aí sim, do lado de cada um de vocês, em muitos casos estão aí dentro de vocês, correndo nas veias, e é apenas um animal abafado pela falta de conexão com a herança e o movimento ancestral. Então, salve o índio brasileiro, e para isso eu gostaria de cantar. Caboclo novo, ajoelhado na Jurema. Caboclo novo, ajoelhado na Jurema. Eu tô pedindo forças para Deus me ajudar. Eu tô pedindo forças para Deus me ajudar. Eu sou caboclo lindo, de lindo chego a brilhar. Fulô do pau Brasil, raiz do Jurema. De manhãzinha quando amanhece, cabocla, é nessa hora que eu me ajoelho e vou rezar. De manhãzinha quando amanhece, caboclo, é nessa hora que eu me ajoelho e vou rezar. Olho pro céu e dou meu grito. Eu dou graças a Deus por eu ser caboclo lindo. Eu dou graças a Deus por eu ser filho de Índia. Eu dou graças a Deus por eu ser filho de índio. Salve, gratidão a todo mundo. Minha mestra fica com espaço para fazer um texto, para cantar uma música, para fazer o que quiser. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, viu? Que todos os caboclos e todas as caboclas proporcionem para você luz e cura e equilíbrio nesse momento tão delicado. Chetuá. Salve Pontos Diversos. Salve Silva. E para finalizar, a gente fortalecer essa luta por dignidades e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, para que a gente rompa com esse estigma
para que a gente se expresse, para que esses sujeitos que sempre foram invisibilizados, excluídos, marginalizados, trancafiados, encarcerados, possam sair desse encarceramento imposto por um sistema opressor e possa hoje ter a visibilidade e a representatividade de suas falas em inúmeros locais. Seja em teatros, seja em palestras, seja na filosofia, seja na mídia, na televisão, em qualquer espaço cabe a voz louca se posicionar, certo? Então, a gente fortalece aqui mais uma vez o direito de escolha. Nossa luta é, sobretudo, uma luta por liberdade, por direitos e dignidade para pessoas portadoras de transtornos mentais. A gente interseccionou aqui com raça, com a população indígena e a população negra, com a história desse Brasil, com a história desse sambaqui histórico que é o processo de escravidão brasileiro, que é esse processo escravagista e dessas políticas pós-abolicionistas que encarceravam em prisão e manicômio as pessoas racializadas. Então existiu um processo de criminalização da raça, de criminalização da pobreza, de marginalização, né, de pessoas indígenas e pessoas negras, e a gente ainda vive esses resquícios, porque a maioria das pessoas que estão nos CAPs, nos centros de atenção psicossocial e nos manicômios que ainda existem, a gente precisa pontuar isso, manicômio ainda existe, a lógica manicomial ainda é presente na sociedade e a gente vê que a maioria das pessoas que constituem manicômios e CAPs são pessoas negras, certo? Eu só corrigi no finalzinho. Salve Luiz, o intérprete de Libras. Você é meu xará, Salve, mestre. Luiz! É que eu me confundi aqui com Silva, que deve ter sido um comentário. Luiz, gratidão, gratidão, gratidão. Luz e cura, viu, gente? Obrigado aí a Ponto Diverso por participar. Certo. Eu queria terminar... Por possibilitar. Por possibilitar. Gratidão imensa a Luiz, a Pontos Diversos. E eu queria terminar com uma frase que no processo de Holocausto Brasileiro, que a gente pontuou, Elisleide Bonfim, não sei se ela está aqui, ela nos ensinou essa música que é super interessante. É assim. Escuta, escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidado, o outro faz bem. Desde o dia em que eu nasci, eu aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Salve Pontos Diversos, axé, axé, cheto, acheto, manumba, cheto, caboclo. Viva a diversidade, a arte é um campo latente para o debate sobre a loucura. É sim, somos loucos, somos degenerados e esse sistema tá carcomido. Isso! Mudamos tudo! Tchau, gente. Um beijo, até mais.